Olá pessoal, tudo bem? Para o vídeo de hoje eu trago a ideia de fazermos uma maletinha para carregar um notebook. Eu vou fazer eu fiz essa pro meu notebook com zíper, fiz a medida para o meu notebook. Agora no passo a passo eu vou ensinar para vocês como eu tirei essa medida. Fiz com forro, com manta para ficar mais fofinho, quiltei todo o forro para ficar bem trabalhadinho. Fiz com uma divisória interna para carregar outros objetos aqui do notebook, o carregador, pendrive, o que a gente quiser. Fiz com alcinha de transporte e fiz com o fundo retangular para dar um perímetro melhor. Então é isso, o trabalho de hoje. Vamos pro tutorial. Então, para começar a produção da bolsa para carregar o notebook, o primeiro passo é tirar as medidas do seu notebook. Eu tirei dessa forma assim, ó. Peguei toda a lateral, o perímetro do notebook de um lado ao outro. E depois no comprimento e depois na largura. Aqui. No caso da largura, tu pode ou multiplicar por 2, porque a gente precisa da frente e do verso, ou medir dando toda a volta na fita e acrescentando mais 2 centímetros, que é o espaço do pé de máquina, que a gente precisa ter esse espaço, senão no resultado final a bolsa vai ficar menor do que a medida que a gente projetou. No caso do meu notebook, eu cheguei na medida de 70 por 45. Então, 70 centímetros vai ser para mim dar toda a volta nele, e os 40 centímetros é o comprimento dele. E os 70 vai ser a largura. 45 e 70. Agora, para separar os materiais nessas medidas aqui, eu vou precisar da manta, do tecido principal e do forro, nessa medida aqui total para envolver todo o notebook, de 70 por 45. Manta, tecido principal e forro, tá aqui. Tecido principal, a manta e o forro. Vocês escolham o tecido que vocês quiserem, a estampa, a cor que vocês gostarem mais. No caso do meu aqui, eu vou fazer um bolso interno. Dentro dele, então, eu vou usar o mesmo tecido do forro. Aí eu cortei, tu que escolhe o tamanho do teu bolso, tá? Eu escolhi 45 por 26. Ainda vou ter que fazer a bainha aqui para poder fixar e formar o bolso, mas aí a gente vai fazendo passo a passo. E depois eu vou ainda colocar 2 alças, uma de cada lado. Então eu cortei do tecido principal e da manta, porque a alça vai ficar do lado de fora, obviamente, então precisa ser, para ficar legal, na mesma cor da estampa principal, 35 por 7. Nesse caso aqui, 35, eu já cortei, eu cortei a tira inteira, porque eu fiz aproveitamento na hora do corte, mas aí é só cortar aqui, dobrar aqui e cortar, ó. Vai ficar 35, 2 pedaços de 35 por 7, tá bom? Então agora a gente vai começar a montagem. E também vamos precisar de um zíper. Eu comprei esse zíper de 50 centímetros. Se precisar que ele ficar muito maior do que o projeto da bolsa, a gente corta, não tem problema. Esse aqui já era um zíper pronto, não é por metro, então ele veio já com essa medida de 50 centímetros, mas não tem problema, se a gente precisar menor, a gente corta e costura. Para começar, eu vou começar pelas alças. Eu já vou começar fechando as alças e deixando elas reservadas para depois da continuidade. O nome desse tecido aqui, ele é resistente à água. Eu separei aqui para não esquecer o nome. Ele é 70% algodão, 30% poliéster. O nome dele é Waterblock.
Esse aqui é o tecido que eu tô usando principal. A manta que eu tô usando é aquelas que tem cola de um lado só. Esse lado é mais peludinho e esse lado aqui é o lado que tem cola. E o forro eu tô usando esses tecidos de patchwork mesmo. Eu não quis usar um Oxford, nem outro tecido diferente, porque eu fiquei com medo de tirar e colocar o notebook e acabar deixando opaco, arranhando ele. Então esse aqui é mais macio, por isso eu escolhi esse aqui para colocar por dentro. Uma cor mais clara também, que é de fora, vai ficar bem bonitinho. Então, para começar com as alças, naquela medida que eu já passei, eu vou dobrar aqui no meio para chegar naquela medida certinha. A gente corta. Vou cortar aqui no meio. Já tenho os 2 pedaços cortados aqui. Aí vou deixar o lado direito do tecido principal para cima, na manta. Esse aqui não dá para passar. Então vou deixar esse aqui direito para cima. Dá para passar, mas se for com outro tecido por cima para não grudar. Então, para costurar a alça, eu fiz dessa forma: a manta, do lado do colinha por cima, passei, aí vira, faço uma dobra assim, outra dobra aqui e dobro de novo juntando as duas, fica assim, ó, e passo uma costurinha aqui em todo o comprimento da alcinha, ajeitando tudo direitinho. Ela vai ficar dessa forma aqui. A outra eu já fiz, olha, fica bem fofinha. É bem mais fácil do que fazer assim, ó. Costurar, só dobrar, costurar e depois desvirar. Para desvirar com a manta, ela tranca muito, fica muito difícil. Então eu fiz dessa forma, que ficou um resultado bonitinho também, ficou bem fofinho. E a alcinha vai funcionar do mesmo jeito, tá? Na bolsa ela vai se ajeitar. Vamos continuando. Já tô com as 2 alças prontas, agora a gente vai reservar, porque a gente só vai usar depois. Agora o que eu vou fazer é pegar aquele tecido que eu separei para fazer o bolso interno e eu só vou já deixar pronta uma bainha aqui, que vai ser a parte de cima do bolso, para ficar bem acabadinho. Já fiz a bainha, bem simples, só uma reta. Essa parte aqui que a gente vai fixar junto lá dentro no forro para formar um bolso interno. Eu também, junto com as alças, eu vou reservar pra gente usar depois, só para já ir montando, deixando as peças prontas, tá? Então, alça e bolso interno, por enquanto, a gente reserva. Agora eu vou pegar a parte da manta e do forro, esse aqui é o forro, tá? Vou pegar a parte da manta e do forro, eu vou passar com a colinha virada para o forro, do lado do avesso do forro, colinha e lado do avesso do forro, vou passar e eu vou unir essas 2 partes, eu vou costurar e vou quiltar. O que é quiltar? Eu vou fazer várias costuras assim na diagonal, vou ir e vou voltar na outra direção também, para unir essas 2 partes e fazer com que a parte interna dessa bolsa do notebook, ela vai ficar mais encorpada, vai ficar mais fofinha, tá? Então a parte interna dela eu vou quiltar. Eu vou fazer isso e já mostro para vocês como ficou. Primeiro eu vou passar, depois eu vou quiltar e já mostro. Então, gente, eu já passei bem o tecido, olha como fica aderido a manta. Ó, tá bem aderidinho a manta. Eu descolei a pontinha só pra mostrar, né? Mas ele fica aderido, ó. Não cai. Aí fica bem mais fácil pra gente trabalhar. O que eu vou fazer agora? Uma dica. Vocês podem... O quilt, ele é livre. Vocês podem fazer bolinha, estrelinha, coraçãozinho, linhas retas, o que vocês quiserem, tá? Eu vou fazer alguns losangos. É só uma sugestão pra mim poder mostrar pra vocês uma forma fácil da gente fazer. Eu vou virar aqui do lado do avesso, no caso vai ficar a manta pra cima. E aí como vocês fazem? Vocês pegam uma régua e vocês vão marcando
riscos na diagonal. Vão calculando mais ou menos uma mesma distância, vocês podem também medir essa distância, 5 centímetros lá. E aí a cada 5 centímetros vocês vão fazendo esses riscos, tá? E vocês vão fazer isso até o final do tecido. Depois que terminar, vocês vão repetir o mesmo processo na outra direção. Então vão ficar losangos. Normalmente eu faço a olho. Eu vou fazer agora essa marcação só para mostrar para vocês. E aí a gente vai costurar exatamente em cima da linha. Para quem não tem muita prática, fica com medo de deixar tudo torto, é melhor marcar mesmo. Porque daí a gente consegue costurar bem certinho em cima da linha e vai ficar tudo bem parelhinho, bem bonito. Eu vou fazer toda essa marcação e já volto para mostrar para vocês. Eu tô resumindo assim, pulando, já volto para mostrar para vocês, mas é que senão esse aqui é um trabalho mais detalhado, o vídeo já vai ficar por si mais longo, então o que eu puder resumir, costurar, vocês, né, pegar ali, botar na máquina, fazer a reta, então eu só vou falando, costura aqui, costura ali, que aí a gente consegue dar uma resumida no vídeo, tá bom? Então eu vou fazer as linhas e já volto para mostrar para vocês. Olha só como é que ficou, ficaram vários losangos. Então, eu vou passar agora uma costura em cada linha dessas, de um lado e do outro, por toda essa marcação aqui. E aí, quando eu virar, todo esse desenho que a gente fez aqui atrás, ele vai se destacar aqui na frente através da costura. Fica muito bonito. Já terminei de quiltar todas aquelas marcações que foram feitas atrás. Passei a costura em cima de cada linha daquelas, nessa direção, depois na outra. Aí na frente, toda essa forma aqui, ó. Toda trabalhada. Esse vai ser o forro. Só que antes de eu continuar, tudo que eu quiser fazer na parte interna da bolsa, de forro, de bolsinhos, tudo que a gente quiser fazer, a gente faz antes de aplicar a parte principal. Porque daí tudo que é costura vai ficar entre o forro e a parte principal, ou seja, não vai aparecer. Então eu vou agora usar aquela parte que a gente separou para fazer o bolso interno. Eu vou dobrar o forro no meio, dessa forma. Vou considerar aqui uns 4 centímetros aqui embaixo. Vou botar 5 centímetros. Na verdade, vocês escolhem o que ficar melhor para vocês. É que depois eu vou fazer aquele fundo retangular, que eu vou tirar 3 centímetros de cada lado. Lá na frente vocês vão entender. Então eu vou colocar o bolso acima disso. Então eu vou costurar o bolso aqui. Costurar ele aqui. Eu vou costurar primeiro embaixo. A partir de 5 centímetros. Aqui o final, 5 centímetros. Então, aqui eu vou costurar para quando virar, ficar a costura dobradinha. Ó. E depois eu vou costurar nas laterais. Nesse caso aqui, é simplesmente passar uma costura mesmo na lateral, porque depois essa parte aqui não vai aparecer, porque ela vai ficar embutida junto com o forro principal. Então, quando desvirar, essa costura aqui, ela não vai aparecer. Essa aqui sim, pra ficar bem acabadinha, eu vou fazer ela virada dessa forma assim, e aí quando eu desvirar, vai ficar direitinho assim. Então, já passei a costura aquela aqui, a reta. Agora é só desvirar e costurar aqui nas laterais. Então, por isso que eu falei, tudo que a gente quiser fazer nessa parte interna, faz agora, antes de aplicar a parte principal, porque, ó,
as costuras vão ficar todas pra dentro e não vão aparecer. Então agora eu vou costurar aqui nas laterais pra a gente fechar o bolso. Então, ó, o bolso tá pronto. Aqui já tá compartimento interno. Quando a gente fechar a bolsa, vai ficar lá dentro, ó. Imagina já a bolsa fechada. Daí aqui dentro vai estar compartimento interno, uma divisória. Agora que eu já terminei todas as costuras do forro, quiltei, fiz o bolso e tal, eu vou reservar. E eu vou fazer tudo que eu quero na parte do tecido externo, para que as costuras feias, vamos dizer assim, fiquem aqui pro lado de dentro e depois elas não apareçam, que seria o quê? A aplicação das alças. Então, como é que eu vou fazer? Vocês escolham a altura que vocês quiserem da alça também, tá? No meu caso aqui, eu vou fazer assim, ó, vou dobrar o tecido no meio, só pra vincar aqui. Pra ficar retinho no meio. Também pode ser feita essa medida com a régua, tá? E aí eu vou agora com giz, porque daí depois sai. Giz de costureira mesmo. Aqui tá o meio. Eu vou marcar 8 centímetros, eu acho. Deixa eu ver se tá bom. 8 centímetros. E aqui tá o meio, ó. Aqui tá o meio do tecido. E aqui essa largura da distância de 8 centímetros. Tendo essa distância aqui, eu vou colocar 5 pra cá. E vou colocar mais 5 pra cá. Então, exatamente aqui, 5 de distância. No caso, da total de 10 centímetros, né? Mas dividindo o meio, dá 5 pra lá, 5 pra cá. E da ponta pra cá, 8 centímetros. Aqui vai ser, então, onde eu vou costurar as minhas alças. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, escolha pra onde vocês querem que fique essa costura aqui. Tá? Eu vou deixar a minha assim, que ela fique pra dentro. Aí, eu vou costurar assim. Ó, virada primeiro pra baixo. Vou passar uma costura aqui. Cuida pra não ficar torcida. E vou passar outra costura aqui. E daí, o que vai acontecer? Depois eu desviro. E aí, passo novamente outra costura. Daí, ela vai ficar com um bom acabamento. Não vai aparecer aquela costura ali. Essa aqui. Vai ficar viradinha. E a gente só faz uma outra costura pra travetar. Tá bom? Olha só, já fiz aquela primeira costura. Ela fica bem grosseira, ó. A gente dá uma limpada aqui nos excessos. E agora, eu vou virar de forma que dobre a alça, não o tecido principal. Pega firme aqui, vira. E aí, eu vou passar agora uma costura aqui em cima, para essa alça ficar virada para cima e bem posicionada dessa forma, tá? Eu vou fazer isso dos dois lados, com a mesma marcação, a mesma distância dos dois lados, para quando a gente fechar as duas alças ficarem iguais, na mesma distância, na mesma medida. As alças já estão costuradas. Estão aqui no lugar que elas vão ser, depois quando a bolsa fechar. Pra fazer a alcinha. Aí essas costuras aqui não vão aparecer, porque vão ficar no meio entre o forro e a manta ainda, então não vão aparecer. Agora, para dar continuidade, a gente já vai precisar agora aplicar o zíper. Então, vamos abrir o zíper. Dentes para baixo.
e voltados para o centro do tecido principal, e essa parte que não tem nada para cima, já vamos alfinetar aqui. Eu vou começar alfinetando, como esse é um zíper pronto, a partir dos 2 centímetros, porque aqui é mais ou menos a parte que a gente vai usar para costurar, e na hora que a gente desvirar, esse é o pedaço que vai consumir, então vai dar certo mais ou menos aqui. Então eu vou começar aplicando o zíper a partir dos 2 centímetros. Vou posicionar o zíper todo aqui na parte superior. E também a mesma coisa nessa parte aqui. Essa parte que é o início aqui do encaixe do zíper, ó. Então a gente vai começar a partir do mesmo lado, 2 centímetros. Aqui também 2 centímetros. Dentinho, dente para baixo, pro lado do centro do tecido, e a parte que não tem nada para cima. Posicionado. Para a alça não atrapalhar, a gente pode virar ela e fixar ela aqui embaixo, só para ela não ficar atrapalhando ali em cima. Então agora o que a gente vai fazer? A gente já vai passar uma costura aqui. Se vocês quiserem, já dá para colocar direito com direito. Também fixar com os alfinetes e já costurar tudo junto, tá? Como tem a alça ali que vai me fazer um volume e eu fico com medo que depois o resultado fique torto, então eu vou fazer assim, eu vou costurar primeiro o zíper com o forro principal, bem com calma, tá? E depois eu aplico o forro. Então eu vou costurar esses zíperes aqui e já trago o resultado. Ó, já costurei. Agora, antes de dar o acabamento aqui, eu já vou fixar o forro para fazer tudo junto. Então, vira lado direito, deixa o zíper, continua viradinho aí para baixo, dentinho para baixo, direcionado pro lado do centro, tudo como tá. Tu faz de conta que essa costura aqui é os alfinetes, tá? Eu só fiz assim pra gente conseguir trabalhar melhor. Agora a gente vai pegar o forro e vai posicionar direito com direito. Deixa o avesso, que no caso é a nossa manta, deixa voltado para cima. E aí a gente vai fixar bem certinho aqui e vai costurar tudo junto, ó, até o zíper, ó. Vai costurar tudo junto aqui, ó. Posiciona aqui certinho. Vem aplicando alfinete e costura toda a largura, tá? Isso, vamos fazer isso dos 2 lados. Já terminei de costurar. Agora eu vou desvirar a parte principal de um lado, forro pro outro, desvira. Aí a gente vai ajeitar direitinho. Eu vou passar, para isso aqui ficar bem acomodado, eu vou passar e eu vou passar, depois eu vou passar a ferro para ajeitar bem esse canto aqui. Eu vou passar mais uma costura bem aqui no cantinho para dar um acabamento, tá? Dos 2 lados, em toda a largura, dos 2 lados onde tá o zíper, aqui e aqui. E assim ficou. Cuidado para fazer bem retinho para dar um bom acabamento. Fiz isso dos 2 lados. Lembrando que as alças continuam fixadas, deixa elas ali, a gente só vai tirar quando acabar a bolsa, tá? Deixa as alças presas aqui para não atrapalhar. Agora o que a gente vai fazer? Fecha o zíper, fechar o zíper, mas não fecha todo, deixa um pedaço aberto.
a gente vai desvirar, separando o forro da parte principal. Desvira tudo. Vamos alfinetar de forma que o zíper fique com os dentinhos direcionados para a parte do forro principal. Então, a gente alfineta aqui para marcar bem o zíper, para ele não ficar um pouco para lá, um pouco para cá. Vira todo ele pro mesmo lado. Ó, os dentinhos direcionados para o lado do forro principal. Alfineta. Se vocês quiserem, pode dar uma passada para marcar bem os cantos. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai cortar para fazer o fundo retangular. Eu gosto de cortar 3 por 3. Se vocês quiserem mais largo, vai aumentando esses centímetros. Se quiser menos largo, vai diminuindo. Eu vou fazer 3 por 3 porque pra mim fica uma largura boa. A gente vai fazer essa marcação nos 4 cantos e a gente vai recortar esses 4 cantos dobradinhos assim. Só recorta. Se tu tiver o... Ó, cortou 3 por 3. Se tiver o cortador circular, essa ferramenta aqui, também pode ser usado, é mais prático. Vou cortar então os 4 cantinhos iguais. Prontinho, os 4 cantinhos recortados. Agora o que a gente vai fazer? Um lado aqui do forro, pode escolher qualquer um dos 2 lados do forro, só coloca um alfinete para fechar esse cantinho. E vocês sabem que desse lado aqui a gente não vai costurar até o final, a gente vai deixar um espaço aberto. Então eu vou colocar ainda outro alfinete para fazer essa marcação bem certinha. E até onde eu vou costurar, vou até aqui assim a metade. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai costurar do tecido principal, desse lado aqui que não tem o alfinete. Do tecido principal, a gente vai passar uma costura até o forro, até esse cantinho aqui, tá? Deixa esse buraquinho aqui por enquanto. E do outro lado, a gente vai do tecido principal só até mais ou menos a metade do forro, tá? Deixa esse espaço aberto, que é o que a gente vai precisar para desvirar tudo. Então, eu vou passar essa costura. Terminei de costurar as laterais, deixei aquele pedaço aqui aberto. Agora, eu vou pegar todos esses 4 cantinhos aqui e vou fazer isso aqui, ó. Nos 4 eu vou fazer a mesma coisa, tá? Tá fechadinho aqui. Aqui é a linha reta do fundo e a nossa lateral. Eu vou abrir e vou costurar dessa forma aqui, ó. Lateral bem retinho com o fundo, tá? E vou passar uma costura, eu abro aqui, ó, pra sentar melhor a costura, né? A costura a gente costurou e ela fica fechadinha assim. Eu só coloco uma pontinha pra cada lado, ó, eu abro e costuro dessa forma aqui. E passo uma costura reta aqui. Eu vou fazer isso nos 4 cantos, inclusive nesse aqui que tá com alfinete. Imagina que o alfinete é a costura. Só virar ele, ó, imagina que o alfinete é a costura da lateral, né? A gente só vai abrir e juntar a ponta da lateral com a linha reta do fundo e vai passar uma costura reta aqui também. A mesma coisa na parte do tecido principal. Abriu, junta o canto da lateral com linha do fundo e abre e passa uma costura reta aqui nos 4 cantos, isso aí, tá bom? Pronto, os 4 cantinhos costurados. Olha como é que ficou. Os 4 lados iguais. Agora eu vou pegar aquela lateral
aqui a gente deixou uma parte aberta, ó, tô tirando o alfinete. E aí por aquele buraco, por aquele espaço que nós não costuramos, é onde a gente vai desvirar toda a nossa bolsa. Então, obviamente que aqui a bolsa ainda tá do lado do avesso, mas a gente vai aproveitar para terminar aqui, ó. Agora essa parte, não pega o tecido principal, tá? Deixa ele lá dentro. A gente vai só fazer essa bordinha aqui. Agora a gente pode já fechar essa costurinha aqui. Pode ser ponto invisível, ou como é no forro, pode passar uma costurinha aqui que vai ficar por dentro e não vai aparecer. Já costurei, ó, fica bem discretinho. Agora é só abrir todo o zíper. E aí agora a gente pode desvirar toda a nossa bolsa pro lado certo. Ajeita bem os cantinhos. Ajeita bem a parte do forro interno. Então aqui ficou o resultado da minha bolsa. Eu já coloquei meu notebook aqui dentro, com a divisória interna, para mim colocar algum papel, pendrive, o próprio carregador, forrinho todo quiltado, o zíper, as alcinhas, o fundinho retangular. Deu tudo certo. Eu gostei bastante do resultado. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, sugestões. Se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito. Curtam o vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.